Trilhas da Democracia de hoje faz uma primeira discussão especial sobre a chacina do Jacarezinho. No programa de hoje, nós recebemos como convidados Alexandre Nascimento, professor da FAETEC, doutor em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrante da Coalizão Negra por Direitos, e Rodrigo Torquato da Silva, que é advogado, doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense e líder do grupo Alfavela. Alexandre e Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-los. E eu iniciaria essa nossa discussão, esse nosso diálogo, perguntando a vocês se existe algum elemento novo de determinação na análise sobre a chacina ocorrida na favela do Jacarezinho. Alexandre, gostaria de começar? Oi, posso começar. Então, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jaiane. Bom, então, primeiro eu quero agradecer ao convite de participar desse debate. É uma honra poder discutir um pouco esse tema que é tão caro, né, a todas e todos nós, principalmente para a população preta e pobre desse Brasil. Bom, nós tivemos no último dia 6, né, mais uma operação policial, dessa vez da Polícia Civil, que disse que vinha investigando o aliciamento de menores naquela região e resolveu, né, fazer uma intervenção no dia 6 de maio. Então, as primeiras informações oficiais foram essas. Nós amanhecemos no dia 6 com grande tiroteio, né? E a Polícia Civil, né, estava lá munida de mandatos judiciais para efetuar prisões, e os alvos eram 21 pessoas, 21 traficantes, né, que a Polícia Civil investigou nesse período, e de acordo com a Polícia Civil, ao chegar na comunidade, foi recebidas a tiro. E ali, então, começou um confronto que deu, né, que desencadeou e acabou acontecendo, tendo esse resultado de 28 mortes, né, confirmadas, oficiais, sendo uma morte de um policial civil, que parece que foi o primeiro a morrer, segundo a Polícia Civil, que assim que saiu do carro, foi vítima de um tiro que o acertou na cabeça, e aí começou tudo aquilo que a gente viu, né? As execuções e etc. Da parte da comunidade, nós temos assim, alguns conhecimentos, e talvez o Rodrigo tenha mais dados mais específicos, alguns dados vindos da própria comunidade, de militantes da comunidade, que fizeram imagens e denunciaram e tal, que parte pelo menos uma parte foi de execuções mesmo, né? Porque alguns rapazes daqueles já estavam dominados, né? Deveriam ser presos e não foram executados, inclusive dentro de casas de moradores onde eles se escondiam. Uma dessas foi muito chocante, porque a execução se deu no quarto de uma menina de 9 anos, né? E as informações dão conta que ela está traumatizada, ela não quer mais dormir no quarto, não quer mais ficar em casa, e algumas execuções foram feitas dessa forma, dentro de casas de moradores, onde os supostos bandidos, né, que estavam sendo perseguidos pela polícia, se escondiam, né? E muitos deles já não estavam nem mais armados, não empunhavam armas, deveriam ser presos. Então, não há muita novidade nesse sentido numérico, né? São 28 com policial, 27 vítimas que a Polícia Civil diz que são todos bandidos. A OAB, 25 desses, me parece, né, segundo a Polícia Civil, tem antecedentes criminais, mas a OAB contesta isso, né? Algumas dessas passagens inclusive são penas já cumpridas, né? Então
está se aí investigando, há uma guerra aí de narrativas, tanto de moradores como da Polícia Civil, de organizações de direitos humanos. Enfim, não é uma novidade do ponto de vista histórico, né? Esse tipo de operação, feita dessa forma, quase sempre tem um desfecho como esse. Nem todas tiveram um desfecho com tantas mortes. Essa foi a operação que mais produziu mortes, né, no histórico das operações do Rio de Janeiro da década de 80 para cá. Claro, isso operações oficiais, porque nós já tivemos pelo menos duas operações não oficiais, uma aquela de Vigário Geral, né, que foram 21 pessoas mortas, e uma na Baixada Fluminense em 2005, onde foram quase 30, se não me engano, 29 pessoas foram mortas, mas não era uma operação policial, eram policiais executando pessoas, e da Baixada Fluminense foram em vários municípios, Caxias, Nova Iguaçu, Queimados, se não me engano, Japeri também teve vítimas dessa operação. Eu quero rapidamente levantar aqui alguns pontos sobre isso. Então, essas são as informações iniciais. Eu dei uma olhada agora há pouco no jornal, ver se tinha alguma novidade. Apareceu um dado lá de que o chefe do Jacarezinho, o traficante que seria o chefe, conseguiu fugir e, segundo o jornal, fugiu vestido de mulher. É outra coisa também recorrente nesse tipo de operação policial, esse tipo de fuga de bandidos, né? Agora, tem um elemento importante que alguns pesquisadores, como o professor José Cláudio, da UFRJ, têm batido nessa tecla, que é o fato de que, nessa região do Jacarezinho e regiões adjacentes, a facção criminosa que comanda é o Comando Vermelho. E o Comando Vermelho ele é uma facção que tem sido fortemente combatida, principalmente a partir do momento que as milícias começaram a se organizar como negócios no estado do Rio de Janeiro. Então, há essa hipótese, né, por parte de quem estuda de forma sistemática essas operações, de que é preciso tirar o Comando Vermelho. É uma área cobiçada da cidade, é uma área cobiçada pelo tráfico, ela está muito próximo do centro da cidade, então é preciso tirar dali o Comando Vermelho. Mas o que tem se observado, o que vem depois, normalmente, nessas operações, é uma nova ocupação criminosa desses territórios, pelas milícias. E hoje as milícias já dominam cerca de 57% dos territórios ocupados pelo crime organizado. Então, e as milícias estão dentro do Estado, né? Hoje, no Rio de Janeiro, as milícias, o Estado, algumas igrejas neopentecostais, elas compõem polícia, são a mesma coisa, né? Na Baixada Fluminense, isso tem sido recorrente, e a imprensa dá pouca ênfase quando o assunto é Baixada Fluminense, mas nós temos, né, segundo o professor Zé Cláudio da da Universidade Rural, no complexo do Roseral, em Belfor Roxo, nós temos também, tivemos uma operação que fez 20 mortos, né, que também é um território, né, do Comando Vermelho, que é cobiçado pelas milícias do Rio de Janeiro, que tem ocupado muito desse território para estabelecer os seus negócios, inclusive em parceria com uma outra facção do crime organizado no Rio de Janeiro, que é o Terceiro Comando Puro. Então, enquanto o Comando Vermelho, essa relação não existe, né? Não existe essa parceria, é uma guerra estabelecida, com o Comando Terceiro Público há diálogo e há parcerias em determinados territórios. E é por isso o Comando Vermelho ele é visto como um óbice para os negócios, né? Os negócios das milícias, que tem a ver também com o controle eleitoral dos territórios. Então, e aí, só para encerrar esse primeiro momento, um terceiro elemento, né, que eu acho importante enfatizar aqui, em relação a essas operações, é o racismo que tá presente nelas, né? Ou seja, eu até atribuo isso não exatamente
há um racismo ali direto, embora a gente saiba que 75% das mortes praticadas pelo Estado são de jovens negros. Então, né, essa é uma característica marcante desse tipo de ação. Mas tem um elemento que eu sempre enfatizo nos debates, que é o desprezo. A forma com que a polícia entra nesses territórios é de um desprezo total pelas pessoas que estão no entorno. Crianças, mulheres, homens, né? Em horários que pessoas estão saindo para o trabalho, então há uma grande movimentação, e a probabilidade de você fazer vítimas que nada tem a ver com a questão é muito alta, e isso tem acontecido muito. Então, ao meu ver, tem um forte elemento racista nessas operações, que é justamente o desprezo do Estado por determinadas comunidades. A gente não vê, por exemplo, uma ação como essa, por exemplo, quando foi preso o ex-policial acusado de ter matado a Marielle, né? O Rony Lessa, que foi preso lá no condomínio Vivendas da Barra, onde, inclusive, o presidente da República tem casa, né? Então, a gente vê um descompasso muito grande dessas ações policiais dependendo do território. Num território como esse, a polícia chega barbarizando, chega ameaçando as comunidades, não respeita a lei, não respeita os direitos das pessoas, todos ali são vistos como bandidos em potencial, e a polícia não hesita em agir da forma com que acha que tem que agir, que é a forma ilegal de não respeitar os direitos humanos, além do fato que essas operações não deveriam nem estar acontecendo, porque há aí uma determinação do Supremo Tribunal Federal que, durante a pandemia, essas operações não deveriam acontecer. Alexandre, Sim. Por falar em Supremo Tribunal Federal, deixa eu chamar Rodrigo para entrar na roda de diálogo. Rodrigo, comenta-se, né, que uma das características novas que envolvem a chacina do Jacarezinho se revela, por exemplo, na crítica que foi feita ao ativismo judicial por parte dos comandantes da operação, né? E como bem disse Alexandre, e eu considero que esse seja um elemento também novo, a operação não foi uma operação da Polícia Militar, né? Mas foi uma operação da Polícia Civil, que a princípio seria uma polícia voltada para a investigação, né? O fato de ter sido dado esse recado pelo comandante da operação, por um dos comandantes da operação, ato contínuo, né? A aprovação por parte do presidente da República, do vice-presidente da República, pelo governador do Rio de Janeiro, não mostrariam uma tentativa de, por um lado, intimidar o STF e, por outro lado, já deixar claro que o Rio de Janeiro se transformou num espaço, num território fundamental para o projeto de poder, para a continuidade do poder de Bolsonaro e das suas bases de sustentação nas polícias estaduais e nas milícias? Rodrigo? Gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite, muito me honra, agradecer também a todas e todos que estarão dialogando com a gente, certamente após a repercussão desse programa. E queria dizer o seguinte, Marcos, você traz dois elementos que faz necessário se debruçar, né? Complementando e dialogando com o que o Alexandre colocou, que são fundamentais para compreender a lógica das execuções que sustenta as operações das polícias em favelas e periferias. Acho que é disso que se trata. E dentro dessa lógica, a gente tem um pilar, que é o que você está tocando sobre a questão da afronta da polícia ao STF, está em jogo aí o pilar do ordenamento jurídico, ou seja, da lógica institucional que supostamente nos garantiria uma civilidade por estar, vamos dizer, regido por um ordenamento jurídico. E, por outro lado, uma operação que se revela de forma bárbara,
né, se revela totalmente antagônica ao mínimo de civilização ou de civilidade que se espera de um país que se apresenta como regido por um ordenamento, por uma lógica de justiça e não de vingança. Para isso, Marco, a gente precisa fazer um marco histórico, historicizar, pelo menos nos últimos 200 anos, para compreender como é que funciona essa afronta agora ao STF e, ao mesmo tempo, essa lógica de execução. O que a gente vive hoje é reflexo de um projeto inconcluso. Esse projeto inconcluso do Brasil, para fazer um marco dialogando com o que você me coloca, a gente pode colocar como a primeira Constituição de 1824, não a primeira Constituição no sentido de primeiro ordenamento jurídico. Mas é nessa Constituição de 1824 que começa a se estruturar a lógica que vai desembocar nas execuções de 2021 no Jacarezinho. Ali você tem, na Carta Magna, ou seja, a carta, a lei que é o sol que ilumina todo o ordenamento jurídico, o STF e tudo mais, você tem ali o princípio de um pilar que vai sustentar essa lógica de execuções que a gente vive nesses últimos tempos, nos últimos 200 anos, que não inaugura no Jacarezinho e nem na década de 90, com as 3 chacinas já citadas, né? Então, a gente vai ter como pilar de sustentação um ordenamento jurídico que vai, desde 1824, proibir o acesso à escolarização do povo negro e pobre do Brasil. Então, você tem lá no ordenamento proibindo a alfabetização de escravos. Tá? É o primeiro pilar que vai estruturar esse projeto. O segundo pilar vem um pouco depois, 1850, com a Lei de Terra. E aí forma-se o segundo pilar que vai estruturar essa ação de execução. O segundo pilar, Lei de Terra, proíbe o acesso à terra de quem não puder pagar. E, nesse caso, aqueles que, porventura, como era o caso da população negra, que já estava ocupando a terra e fazendo uso da terra, o que a gente chamaria hoje no direito de uso capião, esses, com esse ordenamento de 1850, também deixaram de ter a posse e o direito, passando então como terra devoluta, entregar ao Estado, para que ele pudesse entregar a quem pudesse pagar, leia-se, colonos estrangeiros brancos. Então você tem aí os 2 pilares que vão sustentar essas chacinas. O pilar que vai envolver a questão racial e um pilar que vai envolver a questão da terra. Esses 2 pilares, de alguma forma, vão estar no cerne disso tudo. No lado da questão da terra, nós temos a questão da terra, vamos chamar de rural, onde você vai ter os desmatamentos da Amazônia, o assassinato dos povos tradicionais, o assassinato dos povos originários. Agora, concomitante a essa disputa pela terra lá, está a disputa pela terra urbana. Então, a favela nada mais é do que uma disputa de território, uma disputa da questão da terra urbana. A terra que gera valor, a terra que gera dinheiro, a terra que gera capital, a terra que gera serviço, a terra que gera arte, é disputada pela lógica que foi instaurada desde 1850, que é a lógica de dominação do latifúndio, seja o latifúndio urbano, seja o latifúndio rural. O que a gente vive é sempre a reverberação desse projeto inconcluso. O projeto tem como base o extermínio, a execução do povo negro e da população pobre. Então, desde que se firmou esse projeto teve como marco, vamos dizer, que ele tenha sido fecundado em 1824, com a Constituição de 24. Ele só foi gerar o seu filho, vamos dizer assim, nessa gestação, com a abolição. A abolição, mantendo esse projeto, esses 2 pilares, mantém a questão da terra e a questão de não permitir o acesso à escolarização, aos conhecimentos científicos, aos povos negros e pobres.
Então, a abolição, ela simplesmente, vamos dizer, ela consolida a gestação de 1824. A partir daí, a gente vai ter uma espécie de pêndulo. Ora, a gente vai ter uma Constituição ou um ordenamento que tenta puxar o pêndulo para vamos dizer assim, um espaço mais democrático de debate sobre essas questões, né? E ora a gente puxa o pêndulo para um recrudescimento, para um fechamento do diálogo, para a exacerbação desse extermínio. No entanto, a lógica do extermínio nunca esteve fora. E você veja, quando eu falo que isso é um projeto, Joaquim Nabuco falou isso lá. Quando ele entregou lá o país, na última fala dele, ele disse: a escravidão permanecerá como característica nacional do Brasil. Então, quando a gente vê intelectual, pesquisador dizendo que o Brasil não tem um projeto, o Brasil tem um projeto sendo, vamos dizer, ressignificado e retroalimentado há 200 anos, que é o extermínio do povo negro e o extermínio do povo pobre. Esse extermínio, ele constrói a ideia do bandido como alguém desfigurado das suas outras dimensões humanas. Então, nós, mesmo no capitalismo, nós temos várias dimensões, que poderíamos chamar também de papéis sociais, que nos colocam identidades que faz com que a gente consiga transitar nesse universo multidimensional do nosso próprio ser. Então, a gente é pai, a gente é filho, a gente é estudante, a gente é militante, a gente é religioso. Mas, como esse projeto de extermínio, né, de eliminação de uma população brasileira, que começou há 200 anos atrás, né, precisa desumanizar a multidimensão, a multidimensionalidade que constitui cada um ser social, eles tratam como bandido, como disse lá o vice-presidente, como se fosse uma espécie que não é nem humano, porque não é considerado, não é nessa fala, nessa perspectiva, não é considerado na sua multidimensionalidade e nem se é social. Então, o projeto que a gente tem, por um lado, elegeu a população negra e pobre, né, para ser eliminada do seu projeto de país. O marco desse projeto é a eliminação dessa população. E qual é a metodologia para o exercício desse projeto? E aí a gente chega no Jacarezinho. Qual é a metodologia que opera esse projeto? São predominantemente dois aspectos metodológicos. Um é a mentira. Então, a metodologia que sustenta esse projeto, historicamente, é a mentira. Por isso que no Brasil você tem lei que não pegou. Por isso que no Brasil você tem decisão que não é cumprida. Por isso que você tem 2 pesos e 2 medidas. Compreende? E por isso que você tem uma operação por uma instituição que é a polícia, que era para botar em operação a justiça, e o que a gente vê em operação é a vingança. Né? E uma vingança, né, que é pautada na lógica da execução do projeto de Brasil, fundado desde 1824 e reafirmado na abolição. Por outro lado, a gente tem a disputa pela terra, que está lá nesse projeto, a eliminação e a concentração da terra na mão de uma minoria, né? Essa minoria que estava lá fazendo as leis de 1824, estava lá fazendo as leis em 1988, na Constituição de 88, estava lá fazendo as leis em 1934, estava lá fazendo as leis em 1967. Né? Então, essa casta, né, que vem, vamos dizer, hereditariamente, né, com pequenas transformações, mas o seu núcleo duro, a sua espinha dorsal, você pode confirmar pelos sobrenomes. É só você fazer uma pesquisa pelos sobrenomes de quem legisla, de quem julga, tá? E de quem executa. Né? Não execução, nesse caso, eu estou falando de execução executivo, os 3 poderes. Né? Então, quando você percebe
que está em jogo um projeto de eliminação de uma população brasileira e um projeto de consolidação da concentração do latifúndio, seja ele o latifúndio urbano, seja ele o latifúndio rural, o que a gente encontra na chacina de Acari, né, de, vamos dizer, não novo, né, de nenhuma novidade, é exatamente a operação, o uso da força letal, sem nenhuma preocupação de estar sendo filmado, de ir para o tribunal de Haia, com, vamos dizer assim, uma repercussão, mais uma vez, enorme. E aí, no cerne disso, você vai ter a chacina de Acari, a chacina de Vigário Geral e a chacina da Candelária, na década de 90, que foi citada pelo Alexandre. E o que tem de comum com a chacina de Jacarezinho? Era que em todas as notícias e os processos dão conta que estavam policiais envolvidos, né? E em todas, se você fizer uma leitura atenta, em todas vai estar o elemento vingança. Leia-se, naturalização da morte de determinados corpos, de determinados brasileiros. Ou seja, essa política, que hoje se chama de necropolítica, né? Essa política é uma política da morte, de deixar morrer. Então é isso que a gente tem de, vamos dizer, repetitivo no caso de Jacarezinho. Alexandre, o Rodrigo, na sua resposta inicial, fez uma análise, uma belíssima análise de natureza estrutural sobre tudo aquilo que, na verdade, se encontra na base, nos fundamentos do que ocorreu na comunidade do Jacarezinho, com as quase 3 dezenas de mortos decorrentes da ação policial. E ele finalizou a sua análise falando de 2 questões. Né? De um lado, vingança, e de outro lado, naturalização da morte. A pergunta que eu faço a você é se, na verdade, o fato de ter sido morto, né, um policial civil logo no início da ação não serviu como justificativa de legitimação da letalidade extrema da ação junto à sociedade civil. Dizendo de maneira muito direta, foi assassinado um policial, a sociedade nos dará um salvo-conduto, livre-conduto para a ação, por mais letal que ela seja, atinja quem vier a atingir dentro da comunidade de Jacarezinho. Você concorda com isso? Gostaria de escutar a tua avaliação sobre isso. Sim, o próprio delegado, naquela entrevista coletiva, e também o secretário da Polícia Civil, eles fizeram questão de desumanizar os 27 outros corpos. Naquele momento eram 25, depois mais as 2 mortes entraram aí. E o único humano, no discurso deles, o único humano que havia sido morto ali era o policial. Então, os outros não tinham família, quer dizer, não se considerou nada disso. Os seus direitos, a sua humanidade, apenas do policial. Então, é como se fosse a única pessoa, né, que a Polícia Civil considerou humana no processo foi o policial. Porém, foi de fato, foi um argumento utilizado, né, o argumento utilizado para justificar a letalidade da ação. Há, inclusive, quem avente a hipótese de que esse policial tenha sido morto por fogo amigo. Né? Há essa hipótese. Evidentemente, não é uma hipótese oficial. Ou seja, né, no popular, dizendo que esse policial foi o boi de piranha poderia ter sido o boi de piranha da operação, que justificasse tudo que veio depois. E isso a gente já assistiu em outros momentos dessa história da letalidade das ações do Estado junto a comunidades pobres e negras. Então, é uma possibilidade, evidentemente, eu não estou afirmando nada aqui, mas há essa coisa que paira no ar. Né? Será que o tráfico seria tão... Né, se aqueles bandidos fariam isso, ia para esse tipo de enfrentamento, em tamanha desvantagem que estavam?
É possível também que sim, mas há essa hipótese aí nesse processo. O Rodrigo colocou aqui uma coisa que eu achei muito importante, né, que dá conta da importância da educação e da terra nesse processo histórico, que não foi proporcionado lá atrás, né, em meados do século XIX, que seriam as duas ações afirmativas mais importantes para a gente produzir um processo, né, um outro processo civilizatório, um outro processo democrático, uma outra visão. Mas na base dessa coisa tem o racismo, que hoje a gente está sendo chamado aí de racismo estrutural. O movimento negro já fala isso há um certo tempo, que o racismo na sociedade brasileira ele é estrutural e ele é estruturante. Então, estrutura, inclusive, as instituições, as relações. A Polícia Militar do Rio de Janeiro nasceu assim, né? Com o seu símbolo que exalta, né? As elites da época, né? As elites econômicas, o capital na época. Então, o racismo está na base disso. Tem um elemento interessante, que no caso da história do racismo no Brasil, o racismo no Brasil não chegou a ser oficialmente um racismo segregacionista, de haver ali a separação entre negros e brancos. Então, isso um pouco mistura um pouco, e isso impede um pouco uma compreensão mais adequada do racismo no Brasil, a ponto de você ter, nessas ações, um grande apoio popular, inclusive, né? Às vezes, até de dentro da própria comunidade, você tem o apoio dessas operações. Então, há aí uma dificuldade, ao meu ver, do entendimento do racismo como estrutural no processo histórico brasileiro. E o bolsonarismo ele faz, né, uma retomada de forma mais sistemática desse projeto que o Rodrigo, né, delineou bem aqui. Agora, é um projeto das elites brasileiras, mas você tem também, isso que eu quero enfatizar, também no campo entre as pessoas mais pobres, na sociedade como um todo, apoios importantes sobre isso. Você tem nesse processo, por exemplo, o grande papel de setores neopentecostais, de igrejas neopentecostais nesse processo. Você mesmo disse que é de Cordovil, de uma área hoje que está sendo chamada de Complexo de Israel. 5 ou 6 favelas, que uma das ordens é proibir qualquer tipo de culto afro-brasileiro, qualquer tipo de culto religioso que não seja cristão, né? Então, é um outro problema que uma outra região do Estado está vivendo, e é um controle das milícias, né? de milicianos nesse processo. Então, a letalidade da ação explicada dessa forma, ela causa um grande espanto, porque dali você pode ter essa ação, ela já estava pensada provavelmente para ser dessa forma, né? Então, e isso, inclusive, passa um recado, né, como foi bem dito aqui, passa um recado, inclusive, ao STF, passa um recado, inclusive, às instituições. De alguma forma, você tem um elemento aí, o bolsonarismo passando um recado do que pode vir pela frente, né? O bolsonarismo que tem sido, muitas vezes, desautorizado pelo STF, né, pelos tribunais superiores. Então, e a gente sabe que o maior apoio desse processo ele está na polícia e não nas Forças Armadas. Está na polícia no Brasil todo e não nas Forças Armadas. E o Rio de Janeiro é chave nesse processo, porque é o embrião dessa coisa aqui. Né, por outro lado, você tem as ações, né, tanto as ações da favela como a ação do movimento negro. A coalizão é algo que se constituiu justamente no início do governo Bolsonaro, se constituiu para primeiro fazer uma incidência no Congresso Nacional em torno de projetos que a gente sabe que o bolsonarismo quer modificar, né, como o projeto das cotas, aquele do excludente de ilicitude, aquela nova conceituação do excludente de ilicitude, que, do nosso ponto de vista, amplia essa autorização para matar, né, das forças policiais. Então, a coalizão ela tem se organizado para ir para uma luta, né, tanto no campo das instituições como na sociedade, dessa forma. Amanhã, dia 13 de maio, será o dia 13 de maio de luta, né, no Rio de Janeiro e em várias outras cidades do Brasil,
que vai denunciar, entre outras coisas, esse tipo de ação, a letalidade, o extermínio de negros e negras que esse processo tem feito ao longo da história do Brasil e que se acirrou, né, de 2019 para cá, e o Rio de Janeiro é chave nisso. Né? O Rio de Janeiro, o governador Witzel, embora tenha se desentendido com o presidente Bolsonaro, nunca deixou de ser bolsonarista nas suas ações. E isso permanece. E é logo na semana em que o governador Cláudio Castro é confirmado no cargo, né, dias depois, uma ação como essa é desencadeada. Talvez aí já para também dar um recado. Há uma série de elementos, né? Esse elemento dos negócios da milícia, que cobiça aquela região, cobiça alguns territórios em que o Comando Vermelho ainda domina. Tem elementos eleitorais, né? Porque esses territórios acabam promovendo a perpetuação de determinados políticos no poder, e tem esse elemento de poder mais geral no Brasil, né? Esse elemento do bolsonarismo, que tem esse apoio muito grande, né, nas instituições policiais. E, bom, Rodrigo, por hora é isso. Rodrigo, eu não acredito em coincidências, eu imagino que nenhum de nós aqui acredita em coincidências, existem determinações históricas, né? E o fato da chacina ter ocorrido, como bem lembrou Alexandre, na mesma semana, na semana seguinte, ao término da semana da aprovação do impeachment do ex-governador Witzel, né, da posse já como governador do antigo vice-governador Castro. Também na mesma semana em que ocorre um encontro entre o ex-presidente Lula e o deputado Marcelo Freixo, que é um inimigo histórico, um adversário histórico das milícias, não é? Isso tudo não atestaria ou levantaria hipóteses muito concretas sobre a orientação política bolsonarista da chacina do Jacarezinho? Isso, de alguma forma, está assim, bem evidente. Aí eu acho que entra uma das coisas que seria nova no processo, né? Que é assim, a perda total de pudor ou mesmo de preocupação com a opinião pública, com a mídia ou com a repercussão disso. Né? Nós estamos vivendo um momento político, e isso é novo, em que as milícias, enquanto metodologia de dominação de território, tanto é que o que se discute hoje na questão da Amazônia é essa. É uma tentativa de conseguir recursos para montar um núcleo miliciano na Amazônia. E aí você transferir uma lógica de funcionamento de letalidade urbana para um outro território, aquele binômio que eu falei da questão do latifúndio. Então, o que a gente está percebendo claramente que o novo é que nós temos uma disputa de território por um sujeito histórico recente, que são os milicianos, um sujeito histórico recente, né? E esse sujeito histórico recente, ele agora está tendo, vamos dizer, não um apoio, porque falar em apoio é você trazer uma ideia de que eles estão isolados, recebendo apoio de uma externalidade. E não é isso que a gente tem. Quando o Alexandre fala, né, que o principal suspeito da morte da vereadora Marielle, né, era vizinho de um condomínio de luxo na Barra do Rio de Janeiro, né, da família Bolsonaro, e que ainda há telefonemas ali que o filho namorou, a filha, isso tudo está divulgado. Isso tudo está divulgado. Quando você tem essas relações não são divulgadas simplesmente por uma falha do controle desse grupo. Não. Essas relações são divulgadas para dar recado e para mostrar que está em curso uma implementação desse projeto que é histórico, que é de extermínio de uma parte da população, a população negra em especial.
né? Então, a gente tem aí um elemento novo, um sujeito novo nesse contexto, que a gente não tinha na década de 90 com essa força, que é um entrelaçamento da milícia com as instituições. Esse é um ponto que já vem sendo denunciado há muito tempo, desde a CPI das milícias lá com o Freixo, não é? Mas esse é um ponto que agora me parece, e aí eu estou falando aqui de forma hipotética, me parece que, vamos dizer, eu não vou aqui, eu vou utilizar enquanto análise sem considerar nada moral, moralismo político, mas me parece que você tem um corpo ou um grupo histórico da política, e aí a política, ainda que com todos os percalços que a gente viu nos últimos anos, mas a política com P maiúsculo, a política com as suas disputas, a política dentro do capitalismo, a política com os seus, vamos dizer, com as suas mazelas, mas uma política ainda assim com P maiúsculo, nós estamos vendo agora um afronto de uma política com P minúsculo, que é uma política do uso da força letal para conduzir a instabilidade das rotinas civilizatórias. O que seriam rotinas civilizatórias? Né? A rotina civilizatória é aquilo que cada um de nós, eu, você, o Alexandre, todo mundo que está assistindo, quando a gente organiza assim, cara, vou para a escola. Quando eu digo eu vou para a escola, né, eu organizo essa rotina de ir para a escola dentro de uma perspectiva ou mesmo uma crença de que eu irei para a escola e voltarei em segurança, porque eu tenho uma instituição que pode me garantir. Nós temos uma instituição empresa que vai botar um motorista ali que vai nos levar e nos trazer. Nós temos uma instituição política. O que está sob risco agora é a própria, vamos dizer assim, natureza das instituições democráticas de direito do Brasil. E o que eu estou percebendo quando você toca Lula e esse movimento, né, que envolve Lula, a CPI agora, né, com esse outro movimento do Jacarezinho, que é um recado não só para o STF, mas é um recado para essa outra, vamos dizer assim, forma de se fazer política, né, dizendo, olha, o esgarçamento chegou no limite, né? O que eu penso sobre a possibilidade, para que a gente não fique aqui asfixiado, sobre as possibilidades de lutas que estão acontecendo? Olha, Marco, eu tenho muita esperança no que eu tenho visto hoje. A gente tem vamos dizer assim, os sujeitos de lutas já históricos, né, os sindicatos, né? Aqui eu tenho a minha querida DUF, da qual sou diretor, né? Mas nós temos também os movimentos sociais históricos, como o PVNC, o próprio EDCR da Rocinha, que saiu do PVNC, o pré-vestibular CRIAS, lá também, da Rocinha. Nós temos outros movimentos históricos fundamentais que há tempos, sindicatos, universidades, movimento estudantil, né, que há tempos vem em luta, resistindo, combatendo, ganhando um passo, recuando dois, mas nunca deixando o ambiente fácil para esses proto-fascistas, né? Então, historicamente, a gente sempre esteve em combate. No entanto, eu vejo que tem um movimento novo também, que são o que está sendo chamado de fóruns de lutas, ou união de fóruns de lutas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem vivido muito isso. Aqui, por exemplo, a gente teve agora, nós estamos com pandemia, não pode sair, estamos totalmente detonados, até na própria militância, em função das nossas perdas, dos nossos lutos, né? Estamos vivendo muitos lutos, somente a gente que é de periferia, de baixada e de favela, a quantidade de entes queridos, amigos, que estão morrendo é avassaladora, isso desestrutura a nossa capacidade de militância. Mas ainda assim, com tudo isso, a gente tem conseguido, na coragem, né, e muitas vezes em ato até heróico nosso mesmo, tem que ser valorizado isso, a gente tem conseguido botar carro na rua, a gente tem conseguido ainda, mantendo o protocolo, tem conseguido ainda fazer algum tipo de movimento que exponha essa política proto-fascista.
né? Então, os fóruns de lutas e a união de fóruns de lutas, que se constitui em movimentos históricos, em grupos históricos, como sindicatos, movimentos sociais históricos, já vem há muitos anos na estrada, mas também estão incorporando uma nova militância, uma militância do WhatsApp, uma militância que tu pega uma garotada, quando tu vai fazer uma militância com essa rapaziada, o moleque edita na hora ali, é no celular, já corta ali, já edita, já está cabendo não sei aonde e já está na rua. Então a gente tem aí, eu tenho não só uma esperança no sentido de esperar, mas eu tenho uma esperança no sentido da ação acontecendo, né, nesses fóruns de luta e na união de fóruns de luta, para que a gente coloque também, né, aqui, né, vamos dizer assim, a possibilidade que está acontecendo, que a gente não está esperando, mas que já está em curso também nessa luta contra esse projeto proto-fascista, que, embora tenha seu elo, embora tenha suas raízes no que eu fiz da análise estrutural histórica, mas ela traz de novo isso, a quebra da institucionalidade e a quebra do fazer política com o P maiúsculo. Alexandre, Rodrigo, nós chegamos ao fim do Dias da Democracia. Apesar do tema ser um tema que representa mais uma tragédia vivida no Rio de Janeiro, a chacina do Jacarezinho, as palavras finais, tanto tu, Alexandre, quanto do Rodrigo, mostram a necessidade, na verdade, é o que nos resta, do otimismo da ação, do otimismo e da vontade. Gostaria de agradecê-los. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.